do teu filho, para ele ser a tua boca aqui, Senhor amado. Ó Deus, revista ele, Senhor amado, com mais graça, mais poder, mais unção, para que, Senhor amado, o teu povo precisa sair daqui esta noite, ó Pai, mais uma vez impactados, ó Deus, com a ministração da tua palavra, e o teu filho é o vaso que o Senhor vai usar esta noite. Seja para com ele, ó Pai, abençoa o teu lar, a tua vida, a tua família, guarda, protege e abençoa, livre de todo mal, ó Deus, e nós já te agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Vai bem com vocês? Vai bem com a sua casa? Vai bem com a sua família? Vai bem com seus negócios? Vai bem com a sua vida espiritual? Abra a sua Bíblia. Primeira aos Coríntios, capítulo de número 9. 1 aos Coríntios, capítulo de número 9. Quatro versos, o verso 24 a seguir. Eu usei esse texto numa mensagem em 2009, mas Deus me deu novamente esse texto e eu quero pregar aqui de novo. Eu sei que de uma outra forma, mas o Senhor falou que algo Ele faria no nosso coração aqui nesta noite, então eu creio nisso. 1 aos Coríntios, capítulo de número 9, verso 24 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Amém, amados? Você é um atleta espiritual? Eu coloquei o título nessa mensagem de atletismo espiritual. Será que nós somos atletas espirituais? Será que nós nos comportamos como verdadeiros atletas de Cristo, no verdadeiro sentido daquilo que Deus pensa a nosso favor e daquele que Ele precisa de que nós possamos, às vezes, despertar em algumas áreas para que Ele possa fazer a sua obra em nós e através de nós? Vira para alguém que está perto de você e fala para ele assim: você é um atleta de Cristo? Podeis assentar. Eu entendo que a vida cristã não é uma vida de piquenique, de maneira alguma. Eu entendo a vida cristã não é uma vida de bonança, de maneira alguma. A vida cristã, nós estamos aqui nesse mundo, nesta terra, não é para nós purgarmos também os nossos pecados, também de maneira alguma. Isso já foi feito lá na cruz do Calvário. A nossa vida cristã é para que juntos, como igreja, chamado igreja, aqueles que são tirados de fora, tirados para fora, nós nos reunimos um dia juntos, esse povo daqui, em redor de todo mundo,
e estarmos festejando, fazendo uma grande festa, dizendo: enfim, nós somos vitoriosos, enfim, nós somos vencedores. É isso que nós estamos. E nós temos que estar preparados para isso. Paulo, quando ele fala nesses versos, principalmente nesses últimos versos aqui, eu admiro Paulo porque ele é um homem que ele tem uma visão muito ampla, ele tem uma visão muito sábia, e ele sabe fazer as comparações, tanto usando metáforas e algumas linguagens, ele sempre as coloca de uma maneira muito bem, para que as pessoas e o povo, os interlocutores, ou as pessoas aos quais ele está de diálogo e conversando, elas possam entender melhor aquilo que é a mensagem. Ele está falando aqui de jogos que aconteciam na Grécia. Os primeiros jogos aconteceram, que se tem notícia, para título de informação e para nós visualizarmos, começarmos a ver a mensagem. Os primeiros jogos, que se tem notícias, documentados, eles aconteceram numa cidade chamada Olímpia, por volta do ano 800 a.C. De lá para cá, esses jogos passaram a chamar Jogos Olímpicos, também mais próximos. E depois, então, depois de 4 em 4 anos, se tornou então a chamada Olimpíada, que até hoje nós conhecemos e até hoje nós gostamos de ver e de observar. Paulo, ele estava escrevendo ao povo de Corinto. A cidade de Corinto era uma detentora, uma das 4 cidades às quais aconteciam as Olimpíadas. A cidade de Corinto era uma cidade pervertida, uma cidade também idólatra, uma cidade onde os crentes, que tinham muito crente, mas os crentes estavam se contaminando. Os crentes já tinham perdido a visão espiritual de esperar a volta, o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os crentes estavam contemplando agora os seus bens, a sua vida próspera, aquilo que eles tinham conquistado. Isso estava inchando os seus corações, e automaticamente as suas mentes estavam subvertendo também isso em coisas erradas e em pecados. E Paulo então ele usa desta metáfora para mostrar os Jogos Olímpicos, aonde os principais eram as corridas e também o boxe. Ele fala daqui, compara a vida cristã exatamente com esses 2 jogos. Ele fala de uma corrida. O que é uma corrida? Uma corrida tem muitos adversários. Uma corrida existe vários adversários, principalmente uma maratona. E Paulo então compara a nossa vida cristã com uma maratona. Eu sei que nós também temos vários inimigos. A Bíblia diz que temos os inimigos, a carne, o mundo, o pecado, é tudo inimigo, são muitos os inimigos. Mas ele fala da luta de boxe. Ele cita também a luta de boxe. Ele diz que todo aquele que luta, de tudo se abstém. E essas pessoas que se abstêm fazem para alcançar uma coroa corruptível, enquanto nós temos que alcançar uma coroa incorruptível. Diga amém. Mas o boxe é diferente da corrida. O boxe tem um adversário. Somente um adversário. E na nossa vida cristã, também é o que o Paulo está querendo dizer. Nós também, como a luta de boxe, nós temos um adversário. Eu entendo que esse adversário é o pior inimigo que nós temos, o mais cruel. Somos nós mesmos. Eu e você, às vezes, com o nosso eu, com a nossa mente, com o nosso coração ruim, com a nossa perversidade, com a nossa demora em se arrepender, com a nossa demora em pedir perdão, com a nossa demora em voltar-se novamente e retroceder nos outros atos, nós somos
os piores adversários que tem, e Paulo está dizendo, olha, aquele que luta de tudo se abstém, mas Deus olha para nós, Ele é o primeiro e principal incentivador nosso, diga amém. Ele olha para nós, olha para você, e diz, esse aqui tem cara de campeão, esse aqui tem andado de campeão, esse aqui tem garra de campeão, e às vezes nós não somos nada, mas Ele torce por nós da mesma maneira. Às vezes nós estamos lá no pó, e nós estamos ouvindo a voz de Deus, levanta, como o pastor Salmo leu aqui, lá de Josué 1, esforça-te, tem bom ânimo, eu sou contigo. Às vezes nós estamos lá no fundo do poço e ouvimos aquela voz que parece distante, mas ao mesmo tempo uma voz que arde no nosso coração e que nos faz, ao invés de nós retrocedermos, ficarmos para baixo, essa voz pequena às vezes nos faz levantar, tomar um novo ânimo, tomar um novo impulso e começar tudo de novo. O diabo pensa que às vezes ele tem conseguido nos derrotar, mas ele não consegue nos derrotar. Nós já somos mais do que vencedores, segundo Paulo. Nós não somos vitoriosos, nós somos mais do que vitoriosos. Nós não somos pessoas comuns, nós somos pessoas que vivemos o sobrenatural de Deus na nossa vida. E ele pensa, eu vou conseguir derrotar. Ele olha para Jesus, lá na cruz do Calvário, olha para Jesus pendurado na cruz, olha para Jesus dando os seus últimos suspiros na cruz do Calvário, ele olha para Jesus todo ensanguentado na cruz, de cabeça já baixa, o corpo já inerte, ele olha para Jesus e diz, finalmente, está derrotado. Finalmente está derrotado. Mas Jesus, num último suspiro, e a Bíblia diz que é sua última palavra, e no último suspiro, Jesus então olha para o diabo, olha para o mundo, olha para o pecado, olha para a dificuldade, olha para a carne e diz, derrotado não, terminado, consumado, tetelestai, ou seja, aquilo que foi feito, foi documentado, foi lá no início, está aqui agora concretizado na minha cruz, nesta cruz que está morrendo. Agora ninguém mais vai ser derrotado pelo pecado, porque o pecado já está derrotado na cruz do Calvário. Por isso que no nosso meio nós não temos pessoas derrotadas, nós temos pessoas vitoriosas. Se você é um desses vitoriosos, diga amém. Ele diz, os que correm no estádio, todos correm, mas na verdade, um só ganha o prêmio. Eu reparei há um tempo atrás, uns 3 anos atrás, uma maratona em São Paulo, aquela maratona anual. Eu lembro deles filmarem um homem, e filmavam um homem, a maratona estava desenvolvendo, lá na rua, nas pistas, e ao mesmo tempo, tinha um homem que corria, fora da pista. O homem estava fazendo a sua corrida, junto com os outros, ele não tinha inscrição, não tinha nada, mas ele estava correndo, e eles filmaram. Aquele homem, de vez em quando, filmava, ele ficou interessante, ficou diferente. E aquele homem, no final, ele chega no final da corrida também. Não chegou em primeiro, claro, mas ele chegou no final da corrida. O que eu entendo? E o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração nesta tarde, esta palavra e dizendo, aquele homem, ele estava fora da corrida dele. Ele estava correndo uma corrida que não era dele. Nós somos programados, e a nossa corrida nesta terra e nesse mundo
Nós só temos um objetivo com esta corrida, no final desta corrida: nós sermos vitoriosos, vencedores e pegarmos a coroa. Diga glórias a Deus. Tem muita gente desta maneira, correndo exatamente assim, sem objetivo. Aquele homem, ele corria, mas corria sem objetivo, corria para fazer graça, corria por correr. E às vezes na nossa vida nós temos pessoas exatamente assim no meio desta corrida, desinteressados, correndo por correr, correndo porque não tem o que fazer, estando na igreja porque você não tem um outro compromisso, ser crente porque a outra religião que você estava, parece que já não estava mais te enchendo, preenchendo, não queria mais, mudou de religião. Tem pessoas assim, correndo fora da sua corrida. Mas eu te digo uma coisa nesta noite: se você, diferentemente daquele homem, aquele homem estava fora do circuito, se você nesta noite, no seu coração, você sabe que você está na pista, dentro do circuito, você pode ter certeza, você tem uma grande chance de se tornar um desses valentes, vitoriosos em Cristo Jesus. Dê uma salva de palmas a esse Deus. Um só. Quantos levam o prêmio? Um só. Paulo diz assim: será que Paulo está dizendo que uma igreja inteira vai correr e somente no final um que vai ser vitorioso? Será que Paulo está dizendo que o nosso trabalho vai ser em vão porque é só um que vai ganhar? Não. Ele explica aqui, ele disse: todos na verdade correm, só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Às vezes nós não temos alvos na nossa vida. Às vezes nós não conseguimos ter alvos fixos na nossa vida. Quantos de nós, como cristãos, nós não sabemos o que queremos, nós não sabemos por quê, nós não sabemos os motivos, nós não sabemos os motivos pelos quais nós passamos por lutas, por dificuldades, nós não sabemos por que nós estamos crentes, nós não sabemos por que as coisas às vezes ficam difíceis para nós, nós não sabemos nos conduzir, nos comportar, quando as coisas estão dando errado para nós. Paulo, diferentemente, ele tinha um alvo. Paulo conseguiu colocar um alvo na sua vida. E ele diz assim: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que eu já alcancei esse alvo, mas uma coisa faço, esquecendo-me, largando, abandonando as coisas que para trás ficam. Você tem coisas que você deixou para trás, você tem coisas que você abandonou na sua vida cristã. Para você ser crente, você abandonou essas coisas. Paulo está dizendo: esquecemos das coisas que para trás ficam, e não para aí, ele diz, mas avançando para que estão na minha frente, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Qual que é o seu prêmio? Qual que é o nosso prêmio? Nós temos um prêmio. O nosso prêmio está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Esse é o prêmio. Diga amém. Às vezes as pessoas não têm alvos. Ah, pastor, eu não sei de alvo nenhum. Conhecer mais a Deus é um alvo que você deve ter. Porque se nós não conhecermos a Deus direito, como nós vamos entender os seus planos, os seus desígnios, a sua maneira de se comunicar, a sua maneira de se falar? Como nós vamos entender se eu não conheço alguém? Como que eu posso entender o sentimento e o coração desta pessoa? Se eu não tenho diálogo com esta pessoa, se eu não tenho convivência com esta pessoa,
como que eu posso chegar para alguém desconhecido e pedir alguma coisa crendo que receberei? Se eu não tenho comunhão com esta pessoa, como que eu posso exigir, bater o pé e dizer eu quero, porque eu não abro mão, porque eu faço campanha de 10 dias, de 5 sábado, de 10 terça-feira? Como que eu posso fazer isso se eu não conheço a esse Deus? Um desses alvos talvez seja esse, conhecer mais a Deus. Um outro alvo, talvez, você pode dizer, pastor, qual um outro alvo? Eu te digo, talvez um outro alvo seja buscar a santidade. Pastor, esse negócio é brega demais. Esse negócio de santidade é muito brega. Pastor, isso é para gente carola. Pastor, isso é gente que não tem o que fazer. Pastor, isso é para gente que cultura é pouca ainda, não entendeu direito. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez seja você que não está entendendo o que Deus quer te dizer, separar você em santidade. A maior dificuldade que nós temos é colocar a santidade como algo de, pastor, será que se eu deixar de usar batom vermelho, eu sou santo? Pastor, será que se agora eu fizer um propósito com Deus e falar que nunca mais eu vou usar uma calça comprida, pastor, será que isso eu vou ter mais santidade? Ninguém faz planos, atleta nenhum faz plano para chegar em 4º lugar, não tem um atleta que diz, não, eu quero fazer meus planos de corrida, porque eu quero chegar em 4º lugar. Você já viu alguém fazer isso? Não. Não, pastor, se eu chegar no final da corrida já está bom demais. Eu chegando no final da corrida já está bom demais. Deixe-me te dizer uma coisa, cuidado. Porque da maneira que talvez você está se preparando, você pode não chegar no final da corrida. Deus chama Abraão, homem velho, idoso, e disse para ele, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Senhor, mas eu sou falho. Perfeição diz de inteireza, de caráter, diz de inquebrável. Inteireza diz de integridade, de ser íntegro, de ser inteiro. Pastor, eu passo por tanta luta, tanta dificuldade, eu não consigo. Às vezes nós não conseguiremos chegar à perfeição, mas para Deus, Ele exige de mim e de você. Ele não só exigiu de Abraão, lá um homem com mais de 90 anos de idade, que Deus lhe puxa e lhe chama a atenção, porque ele estava no caminho errado. Deus chega para ele e diz, Abraão, anda na minha presença, sai desse caminho, retrocede, volta para cá, anda no caminho e ser perfeito. Diga aleluia. Ser perfeito. Eu nunca talvez vou conseguir, mas eu nunca devo deixar de tentar. Eu sei que eu nunca vou ser perfeito, nunca vou ser um homem perfeito, nunca vou ser um pai perfeito, nunca vou ser um pastor perfeito, nunca vou ser um amigo perfeito, nunca vou ser um marido perfeito. Mas eu tenho no meu coração uma coisa, em todas estas coisas, eu quero tentar ser o melhor em todos esses momentos. Eu posso morrer tentando, mas eu tentarei, porque eu tenho vontade de acabar a minha carreira, e saber que me espera lá no final, o cântico da vitória, o hino da vitória e a coroa incorruptível da glória de Deus. Seria frustrante depois de tanta busca, de tanta procura,
nós frustrarmos a nossa jornada. Eu entendo e vejo na vida de um homem que às vezes poucas pessoas falam dele, mas eu vejo talvez umas palavras de frustração na vida daquele homem. Aquele homem que buscou Jesus lá no Monte das Oliveiras, aquele centurião prende Jesus, maniata Jesus, é responsável pelo espancamento de Jesus, é responsável por todas as coisas ruins que acontecem com Jesus sob as suas ordens, sobre o seu mandado. Aquele homem, a Bíblia diz que Jesus na cruz do Calvário morre, mas ao mesmo tempo que Jesus entrega o seu Espírito, a Bíblia diz que quando isso acontece, ele diz está consumado, ele morre. Naquele mesmo instante, a Bíblia diz que os mortos, então, naquele instante, as pedras começam a se mover, há um grande terremoto naquele lugar, os mortos começam a ressuscitar, e aquele homem de frente à cruz de Jesus, olhando para Jesus morto, aquele centurião, você pode ver depois em Mateus e em Marcos, aquele homem olha para Jesus, olha para os seus comandados, seus 100 talvez ali perto dele, e ele diz assim, verdadeiramente, esse homem era filho de Deus. O que nós temos que esperar? O que nós precisamos esperar para entendermos que o nosso Deus, o nosso Salvador, verdadeiramente Ele é Filho de Deus? Os vitoriosos têm algumas coisas em comum. Primeira coisa que eu coloquei, a perseverança. Existem dias bons e existem dias maus na nossa vida, sim ou não? Mas a perseverança me ensina que o dia mau, quando eu sou perseverante, essa perseverança me ensina que o dia mau tem o seu fim determinado para acabar. Você é perseverante, sim ou não? Então, o dia mau na sua vida tem uma data para acabar. Paulo diz assim, nós não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Não nos cansemos de perseverar, porque o nosso tempo nós ceifaremos. Isso aqui é uma promessa de Deus. Quantos têm uma promessa de Deus na sua vida? Levanta suas mãos para o alto. Glorifique ao Senhor, porque esta promessa de Deus na sua vida, se for uma promessa, e se você for perseverante, eu quero te dizer, você vai ver o resultado dessa promessa se cumprir na sua vida. Segunda coisa, a paciência. A Bíblia diz porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Preste atenção, diz assim, porque depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Não acaba aí, diz assim, porque ainda um pouquinho, em outras traduções diz assim, porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não falhará. O que há de vir, a promessa que há de vir, a bênção que há de vir, aquilo que você tem sonhado na sua vida, você que é um corredor, um atleta de Cristo perseverante, e também um atleta que tem paciência, saiba de uma coisa, aquele que fez a promessa, ele é poderoso também para cumprir a promessa na sua vida. Levante mais uma vez a sua mão para o céu, e com as suas mãos para cima, dê uma salva de palmas a esse Deus maravilhoso. Somente entrar na corrida não garante a vitória. Diga comigo, só entrar na corrida não garante vitória. Você já viu alguém escrever? O Brasil fez isso.
Você já viu alguém simplesmente, eu vou me inscrever na maratona de 42 quilômetros, porque eu sei que eu vou ganhar? Você já viu acontecer dessa maneira? Não adianta. Tem pessoas que gostam de ser crente, acham bonito o projeto de ser crente, acham interessante, gente, agora eu sou crente, gente, a minha vida está mudando, gente, o meu casamento está mudando, gente, os meus negócios estão melhorando, gente, eu jogava no bicho, larguei de jogar no bicho. Preste atenção numa coisa, Deus não quer ser o seu administrador. Todas estas coisas Deus tem nos feito, mas não é isso que interessa para Deus. Ele não quer ser simplesmente o meu e o seu administrador de coisas, de negócios, de sentimento, de relacionamento, nada disso. Ele quer ser, na minha vida e na sua vida, Senhor, Salvador da nossa vida. É isso pelo qual Ele morreu na cruz do Calvário. Ele não morreu para te dar uma vida boa, não. Por isso que o nosso evangelho está ficando tão deturpado. Porque nós estamos entendendo que nós somos crentes, nós somos pessoas especiais demais. Nós entendemos que nós estamos na corrida, então se eu estou na corrida, eu tenho direito de fazer exigências, você não tem direito de fazer exigências. Você está na corrida, é porque um dia, na cruz do Calvário, Ele morreu, uma morte, através desta morte, você teve o direito de entrar nesta corrida. Hoje você está aqui nesta igreja, é porque você está correndo esta corrida, que um dia vai te colocar uma coroa na sua cabeça. Uma coroa de vitória. O maratonista do céu tem o melhor treinador. Diga comigo, o maratonista do céu tem o melhor treinador. O Espírito Santo de Deus. Todo atleta precisa de um bom treinador. Sem um bom treinador você não consegue ir longe. Sem um bom treinador você não consegue realizar aquilo que você pensa. As suas metas não são batidas. Entra para uma academia para você ver e entra de qualquer maneira. Compra uma esteira e coloca dentro da sua casa. E se você não tem um alvo, não tem uma meta? Alguém aqui tem esteira em casa? Pastor Salmo tem uma meta, tem um alvo. Você tem uma meta, tem um alvo de quebrar a esteira, nunca mais fazer aquilo. Nós temos que ter alvos na nossa vida. Nós temos que colocar alvos na nossa vida. O Espírito Santo de Deus é esse treinador que nossa alma anseia, nossa alma precisa. O Espírito Santo de Deus é Ele que está nos treinando. Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Eu vou deixar o Consolador com vocês. O Consolador é aquele que a gente não consegue realizar as coisas. Mas você já viu como com alguém está lá, morreu, chega alguém, tem uma palavra. Lá está com dificuldade, tem alguém que tem uma palavra sábia. O Consolador, o Espírito Santo, é esse amado da nossa alma. Quando nós deitamos e pensamos, eu não quero que o dia amanhã amanheça, o Espírito Santo na noite te traz um sonho, e um sonho dizendo que está te levantando pelas mãos, te tomando pelas mãos, e você amanhece uma nova pessoa, uma nova criatura, com novos sonhos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Entrega. Esse é o nosso treinador, mas eu tenho que entregar nas mãos dele, porque no mais Ele vai fazer. Quantos querem que Deus faça algo tremendo e soberano na sua vida? Diga amém.
O que será que Paulo quis dizer? Agora ele muda o tom da sua mensagem. Ele diz assim: todo aquele que luta, de tudo se abstém. Aquele que luta, ele diz: eu não corro como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Ou seja, um boxeador, ele não pode perder as suas forças como que esmurrando no ar. Você já viu as pessoas que às vezes naquelas lutas que aparecem, aquele lutador que muitas das vezes ele não consegue acertar o seu alvo. Primeiro, ele perde pontos. Segundo, ele se cansa. Terceiro, se o seu oponente conseguir fugir dele naqueles momentos, fatalmente, no segundo, terceiro assalto, aquele homem que não consegue acertar o outro será derrotado. Por quê? Porque ele não tem o seu alvo, ele não consegue atingir. O que Paulo está dizendo? Olha, a nossa vida cristã, a nossa maneira de servir a Deus, não pode ser dessa maneira, sem ter um alvo fixo, alguma coisa que a gente possa ter uma meta e acertar essa meta, derrubar essa meta. Ora, diga misericórdia. Cada vez que eu venço a tentação, eu venço a carne, eu venço a minha natureza carnal, eu estou dando um murro, acertando um poderoso murro na cara do inimigo, na cara do diabo, na minha própria carne. Paulo está dizendo assim: olha, eis que eu esmurro o meu próprio corpo e faço dele o meu escravo. Será que Paulo é masoquista? Ele está dizendo que esmurra o seu próprio corpo. Irmãos, a nossa carne não tem limite. A nossa vontade não tem limite. Se ela não estiver debaixo da graça de Deus, salvadora de Deus, fatalmente nós pereceremos. Se o Espírito Santo não estiver envolvido nesta relação da nossa vida, fatalmente nós seremos derrotados, porque nós sozinhos nós não conseguiremos vencer. É impossível nós vencermos sozinhos, se o Espírito Santo não estiver em nós. A Bíblia diz que, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que andam segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Vamos ficar de pé. Algumas coisas que Paulo diz, e às vezes eu fico preocupado com a vida de muitos crentes e às vezes com a minha própria vida. Às vezes nós lemos as coisas e passamos por elas, e pensamos que coisas ruins só acontecem com outras pessoas, coisas erradas só acontecem com outras pessoas. Coisas erradas só acontecem com pessoas fracas. Coisas erradas só acontecem com pessoas que não vigiam direito. Paulo está dizendo, vocês acham que Paulo era uma pessoa vigilante? Sim ou não? Claro que era. Mas ele diz assim, no último versículo, ele diz assim: antes eu subjugo o meu próprio corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Esse era Paulo. O campeão é aquele que consegue, aquele que chega no final. O campeão é aquele que consegue fazer
com que ele viva as suas próprias palavras, as suas próprias mensagens. O que Paulo está dizendo? Olha, não adianta eu pregar para muitas pessoas e ganhar muitas almas, ganhar muitas vidas, se no final eu não subjugar o meu próprio corpo, porque eu corro o risco de ver pessoas subindo para o céu e eu mesmo ficando. Ele diz que o povo luta para ganhar uma coroa corruptível. Lutam, correm. Mas nós lutamos para ganhar uma coroa incorruptível. Lá no final, você pode até não ouvir, no final da sua corrida, você pode até não ouvir o hino. No final da sua corrida, você não pode, às vezes, não ouvir nem aplauso. No final da sua corrida, talvez não vai ter autoridade nenhuma, às vezes colocando uma medalha no seu pescoço. As pessoas que eram vitoriosas, preste atenção, as pessoas que eram vitoriosas naquela época na Grécia, aquele que ganhava uma maratona, ele tinha direito a alguém fazer dele, o próprio Estado fazia dele uma estátua e colocava lá na arena para que as pessoas visualizassem e vissem que aquele homem era um verdadeiro vencedor, alguém digno de ser seguido. Os poetas faziam versos para aquele vitorioso, para aquele vencedor. Às vezes nós não poderemos ver nada disso na nossa vida, mas saiba de uma coisa: se nós terminarmos esta corrida, não importa o lugar que seja, porque a Bíblia diz que tem lugar para todos nessa corrida. Se terminarmos esta corrida, preste atenção numa coisa, o Senhor diz assim: servo bom e fiel. Nós vamos ouvir essa palavra lá na frente, lá adiante, no final da chegada. Lá na chegada, próprio Deus vai estar nos esperando lá, com uma coroa incorruptível, dizendo assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito será colocado, entra para o gozo eterno do teu Senhor. Vamos correr a corrida que está proposta para nós. Vamos correr juntos. Não precisa, nós não somos inimigos uns dos outros. Na corrida normal, um é contra o outro. Na corrida espiritual, um ajuda o outro, um ombra com o outro. Se você está caído, eu posso estender a minha mão e dizer: levanta que eu te ajudo a caminhar. Eu quero ombrar com você, eu quero estar caminhando com você, porque lá na frente nós ficaremos com o nosso nome escrito no livro da vida e entraremos para o reino eterno, para viver a glória de Deus. E a Bíblia diz que lá no final não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais rumor, não haverá mais lágrimas, não haverá mais doença, não haverá mais enfermidade, e o próprio Deus enxugará toda lágrima que caiu até aquele momento. Não vai existir mais lágrima nenhuma, porque nós viveremos eternamente com Ele. Eu sei que você é um atleta de Deus, um atleta espiritual. Eu sei que cada um de nós temos vontade de morar no céu. Isso não pode fugir da nossa mente. Isso não pode se tornar uma utopia, um ufanismo. Isso é real. Jesus Cristo um dia vai voltar para buscar a sua igreja sem mancha, sem mácula. Lá no final você pode até não ouvir nada, não ouvir nem esse hino que eu falei,
mas o seu espírito vai estar pronto, porque quando a trombeta tocar, e se você estiver morto, mesmo se você estiver morto, a Bíblia diz que você vai ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus te chamando. Se você estiver vivo, a Bíblia diz que você vai ser transformado em um corpo glorioso. A nossa coroa não é corruptível, a nossa luta não é para coisas desse mundo, mas nós queremos e precisamos nos preocupar em herdarmos o reino de Deus, o reino dos céus, coisas que não perecem. Eu quero orar por você. Se você é um atleta e quer fazer cada vez mais da sua vida espiritual, e você quer estar no pódio, lá no último dia, no final, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui, que eu quero orar para Deus te fortalecer, para Deus te guardar, para Deus te fazer esse homem, esta mulher, cada vez mais dependente, necessitando da presença de Deus. Pode sair do seu lugar, venha, eu aguardo você. Eu quero orar pela igreja. Não teria função a gente estar aqui, pregar uma palavra e não orar. Eu quero orar nesta noite. Tem alguém aqui que não é crente ainda, e nesta noite você gostaria de dizer assim: eu gostaria de ser crente em Jesus Cristo? Tem alguém assim? Você gostaria nesta noite de fazer uma aliança com Deus, dizendo: Deus, eu quero ser esse atleta, eu quero que o Senhor me conduza, Espírito Santo, eu quero que o Senhor mude, transforme minha vida. E você ainda não é crente. Às vezes você é um religioso, religiosa, tem no seu coração uma fé, mas às vezes a fé está vacilante. Você quer nesta noite entregar a sua vida para esse Deus, para esse Espírito Santo te conduzir de vitórias em vitórias na sua vida? Levanta a sua mão assim com a minha, eu quero orar por você. Tem alguém nesta noite que não é crente e gostaria de fazer um compromisso, concerto com Deus nesta noite? Eu quero que a igreja levante as suas mãos para o alto. Vocês que estão aqui na frente, levante as suas mãos, uma para o alto e uma coloca no seu coração. A nossa vida cristã não é fácil, mas ela é uma vida cristã que pode ser vitoriosa em cada momento da nossa vida. Por isso que eu quero orar nesta noite, para Deus te fortalecer, para Deus te guardar, para Deus promover na sua vida cada vez mais uma chama nova ardendo no seu coração. Pai, no nome de Jesus, nesta noite, Pai, eu quero orar pela tua igreja, Deus. Pai, eu quero orar pela tua igreja, meu Deus, pelos teus filhos, ó Deus, que querem nesta noite serem revigorados, fortalecidos. Eu sei que a jornada é longa, eu sei que a jornada é difícil, eu sei que a porta é estreita, eu sei que o caminho, ó Pai, é um caminho difícil, mas eu sei também que mesmo no deserto, quer sejamos que nós estejamos lá no meio do deserto, o Senhor ainda tem uma mão estendida para o teu povo, e tu conheces o caminho da saída do meio desse deserto. Ó Pai, abençoa, meu Deus, a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor. Deus, coloca no coração de cada pessoa aqui nesta noite o desejo ardente, meu Deus, um desejo sobrenatural, de cada vez mais te buscar em conhecimento, em unidade, ó Deus, possa te buscar em oração, através da leitura da tua palavra, ó Pai, possa te buscar nas noites, possa te buscar nos dias, possa te buscar caminhando, possa te buscar dentro dos carros, ó Pai, possa te buscar através do testemunho, ó Deus. Mas abençoa, meu Deus, cada um, ó Pai, que nenhum dos teus servos, meu Deus, possa perecer, possa parar no meio da caminhada, Deus.
desistir da caminhada, mas que sejam revigorados, ó Deus. A tua palavra nos diz, um ao outro diz, esforça-te, ó Pai, que possa ter sempre alguém ombrando, ó Pai, com o outro aqui na tua igreja, Pai, para que juntos nós possamos chegar, meu Deus, no final da corrida, que juntos nós possamos desfrutar, Deus, do mesmo prêmio, ó Pai, a glória eterna com o Senhor. Abençoa, meu Deus, o teu povo, fortalece-nos, ó Deus, tem misericórdia de cada um de nós. Nós não queremos perecer no meio da caminhada, nós não queremos falar e ficarmos, mas nós queremos falar sim, e queremos estar junto com esses aos quais nós falamos a tua palavra. Nos abençoa, em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Sejam fortalecidos, revigorados em Cristo Jesus, em nome de Jesus, amém. Que Deus os abençoe, amados.